Bom dia! Começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Hoje é segunda-feira, 24 de setembro, e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Abrimos a semana falando sobre autismo e sobre como ações que buscam ajudar o próximo têm mudado relações e a forma de ver o mundo. Para tratar dos temas, recebemos a professora de cursinho preparatório e coaching educacional, Marta Virgini. Marta, grande prazer tê-la aqui na nossa bancada, começando a semana. Bom dia. O prazer é todo meu, obrigada pelo convite, e ainda mais para falar desse tema tão apaixonante. E também a psicóloga Tatiana Lopes. Tatiana, primeira vez aqui no nosso programa. Primeira vez. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, obrigada pelo espaço, oportunidade de a gente poder divulgar um assunto que é tão importante. Tão importante e precisa ser quebrado o preconceito. A partir de agora, você também pode participar do nosso programa, fazer a sua pergunta para as nossas convidadas, através do nosso WhatsApp, que é o 13 988779496, pela nossa fanpage no Facebook, onde já estamos simultaneamente ao vivo, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Tatiana, o que é o autismo? Então vamos lá. O autismo ele é um transtorno do desenvolvimento. Então vamos entender que dentro da nossa linha básica de desenvolvimento humano, nós adquirimos várias habilidades conforme idade, né? Então, para nós estarmos dentro do espectro autista, eu tenho que ter um déficit em duas habilidades muito importantes. A comunicação social, que hoje, na verdade, é uma junção do que é a interação social e o desenvolvimento da comunicação e da linguagem, e os comportamentos, que normalmente tendem a ser repetitivos e estereotipados. A gente percebe muito que o autismo é ainda tratado com certo preconceito. Ah, bastante. Né? Como quebrar esse tabu? Boa pergunta. Essa pergunta, na verdade, tem um cunho social muito importante, né? Aí nós estamos falando hoje do autismo, mas aí nós ampliamos para qualquer espécie de deficiência, né? Tudo que é diferente do desenvolvimento típico gera um olhar diferente e um preconceito. Quando a gente vai falar do autismo, é um pouco mais complexo, porque o autismo ele não tem características sintomáticas físicas, exatamente. Você olha uma criança com síndrome de Down e você sabe que é uma criança com síndrome de Down, que já gera, obviamente, um preconceito social importante. Aí quando você vê um autista, que normalmente eles são lindos, sempre lindos, o que acontece é o seguinte, nós temos um preconceito social diferenciado. A família demora a aceitar isso? Não só demora a aceitar, quando a gente fala de preconceito, a família é muito julgada nesse sentido. Né? Então, eu vejo aquela criança que tem uma baixa tolerância à frustração, que ainda não desenvolveu comunicação verbal, aí ela está no ônibus, tem uma rigidez de comportamento, não quer sair do lugar, aí chega o quê? A população vai apontar para aquela mãe, que é uma criança mal educada, birrenta. Que a culpa é da mãe, birrenta, exatamente, a gente não entende a dificuldade dentro da linha do desenvolvimento. Né? Então, quando a gente trabalha com o autismo, com o autista, a gente não trabalha só com o autista, a gente trabalha acolhendo toda essa família. Doutora Marta, eu falo doutora porque ela também é delegada. E aí, as pessoas devem estar se perguntando, o que uma delegada, professora de cursinho preparatório e coaching educacional tem a ver com o autismo? Pois é. Sou uma mulher, antes de tudo, como nós, bancada totalmente feminina hoje na segunda-feira. Então, sou muito realizada e satisfeita nas profissões que eu escolhi. Mas eu senti a falta de um projeto social, de um engajamento meu maior em algo social e que de fato fizesse a diferença. E aí, diante do caso da menina Isabela, que a gente vai falar há pouco, eu descobri o empreendedorismo social, que é usar o seu trabalho, a sua força de trabalho, o seu conhecimento, o seu tempo para ajudar uma causa social. Então, o seu trabalho gera um lucro e esse lucro é revertido totalmente para tentar mudar uma situação local, né? Pontual. Desde que você descobriu o empreendedorismo social, o que mudou na Marta? Mudou o olhar para as coisas. Porque até então, todo o meu tempo ele era dividido entre mim, né? A minha família e o meu trabalho. E hoje a gente olha assim para o dia e fala, cara, tem um tempinho que eu vou ter que separar para esse trabalho que acho que traz mais satisfação do que qualquer outro, inclusive. Então, eu investi o meu domingo ontem, por exemplo, muitas horas do meu domingo para esse desafio que vai começar em breve. Então, foi muito bom. Não foi, você deixou de descansar para trabalhar? Não. Ao contrário, você descansou sua alma, não foi? É isso aí. Então, foi um investimento de tempo, de energia, com satisfação pessoal. Então, acho que isso vale a pena. Menina Isabela, aliás, esse programa, ele surgiu
A ideia de fazer este programa surgiu através da história da menina Isabela, que é acompanhada pela Tatiana. E eu queria que você falasse um pouquinho da menina Isabela, Tatiana. Então vamos lá. A Isabela ela é acompanhada pelo GAD. O GAD é a clínica que nós atuamos, né? Grupo de Avaliação Diagnóstica e Intervenção. E hoje a Isabela ela é acompanhada pela terapeuta ocupacional, que é a Karina Salles, né? Então, quando a gente trabalha com o autismo, nós trabalhamos hoje com uma equipe interdisciplinar. E precisa ser assim, né? Ah, indiscutivelmente. Ou multi ou interdisciplinar. Nós acreditamos bastante na interdisciplinaridade, na visão comportamental, né, que é mais eficaz aí dentro do desenvolvimento. E hoje ela trabalha, ela, né, está conosco através da terapeuta ocupacional. Ela tem quantos anos? Ela está com 4 anos. 4 anos. Isso. E nós estamos, né, dentro do autismo, nós não temos hoje tipos de autismo, né? Hoje nós falamos, através da atualização do DSM, nós falamos sobre níveis de autismo. Então, hoje nós temos o leve, moderado e grave. Vamos entender que nós falamos de um espectro, Sim. né? Quando a gente diz espectro, significa que nenhum autista, sem exceção, vai ser igual ao outro autista. Sim. Então, vamos entender que no leve nós temos uma série de subgrupos para o leve, no moderado uma série de subgrupos, no grave uma série de subgrupos com comorbidades. Então, nós temos, além do autismo, uma série de outras questões, outras tontas que vão vir na maletinha. Hoje, a Isabela encontra-se dentro do nível grave do desenvolvimento. Exatamente. Ela foi diagnosticada com esse transtorno com quantos anos? Precocemente. Precocemente. Isso, acredito que se eu não me engano, entre 1 ano e meio, 2 anos de idade, a gente já tinha o diagnóstico, né? Ela chegou conosco já laudada e nós não temos o desenvolvimento verbal desenvolvido e um atraso cognitivo significativo, além das questões do autismo. Ela não fala, para que todo mundo possa entender, né? Então, ela não se comunica ela ainda verbalmente. não tem comunicação verbal. E ela tem um déficit de desenvolvimento mesmo. Isso, ela tem um déficit intelectual e um déficit no desenvolvimento. Quando a gente fala de autismo, muita gente tende a achar que autismo é doença. Autismo não é doença, né, doutora? Não, isso é uma coisa que a gente explica bastante, né? Com todos os programas que a gente tem ido, tem, né, tido a oportunidade de conversar. Doença tem começo, meio e fim, né? Isso eu até estava brincando com a doutora. Catapora é doença, gripe Sim. é doença, né? Quando a gente fala de autismo, nós estamos falando de um transtorno no desenvolvimento. Né? E uma outra questão. Aliás, ele não tem cura, né? Nós ainda não temos, infelizmente, uma causa factual para o autismo, tanto quanto nós ainda não temos desenvolvido uma cura. A menina Isabela, dentro do GAD, a gente vai falar mais um pouquinho mais para frente como surgiu o GAD, mas dentro do GAD, a orientação é que ela faça ecoterapia. Sim, né? sim. E é por isso que surgiu uma vaquinha virtual na internet, porque essas sessões de ecoterapia, elas são caras. São. Na verdade, todo o custeio do atendimento ao autismo é um custeio caro. Né? Vamos entender que nós estamos falando de profissionais especialistas, sim, dentro de toda a ordem de transtornos da saúde mental, toda a ordem de transtornos globais do desenvolvimento. O autismo ele é um transtorno extremamente específico, então é um estudo extremamente específico, nós temos um outro custo de investimento. Hoje a Isabela está conosco na nossa clínica, é uma clínica particular, e ela está conosco numa vaga social, né? Então o custeio é feito pela clínica. E a ecoterapia ela é um atendimento complementar. Dentre todos os atendimentos complementares existentes, ele é hoje um dos mais indicados. Por quê? Exatamente. Aí a gente vai falar um pouco da metodologia do trabalho com o cavalo. Sim, né? Sim. Então vamos entender que o cavalo, diferente de todas as outras questões da pet terapia, okay, né? Do cachorro, do gato, enfim, nós temos uma série de inserções. Mas o cavalo, ele te ensina a se relacionar. Mesmo? Pensa comigo, você chega com um cachorro, olha tá, só, é legal porque aí fica interessante o assunto, né? Você vai pro cachorro e você faz um carinho no cachorro, o cachorro se deita, né? Sim. Ele abre, ele pede esse contato. Sim. O cavalo te ensina a aproximar-se. Então, o contato com o cavalo é um contato diferenciado. E é um contato muito similar ao contato do espectro autista, o que já é uma vantagem. É um universo. É um universo diferenciado. O cavalo e o autista talvez tenham uma comunicação dentro desse universo que é único. A gente Eu pode acho que a dizer gente isso. pode colocar assim e ir além, assim, né? Então nós temos uma questão da interação muito trabalhada nesse sentido, mas o cavalo, falar num desenvolvimento neuropsicomotor agora, sim, mais complexo, sim. Vamos pensar que o cavalo ele tem 3 andaduras específicas, né?
o passo, o trote e o galope. Passo é o passo comum do cavalo, o trote é aquele passo mais socado e o galope é a corrida do cavalo. Né? Então, vamos entender que dentro dessas três andaduras, o passo do cavalo, ele promove para o nosso corpo um movimento tridimensional. Ele joga a gente para cima, para baixo, para um lado, para o outro, para frente, para trás. O que para Isabela será fundamental. Perfeito, porque ela tem uma questão, num atraso considerável no desenvolvimento psicomotor. Então, esse movimento tridimensional que o cavalo promove é muito similar ao andar humano. Então, é como se eu estivesse explicando constantemente para o meu cérebro. Andar é assim, andar é assim. É um passinho por vez, é um passinho por vez. E completamente similar. Então, se a gente for falar de neuroplasticidade, que é a minha capacidade cerebral de me adaptar ao estímulo e responder de maneira adequada, né, adaptar as minhas respostas ao estímulo recebido, o cavalo é uma ferramenta muito bacana. E o mais importante dentro do espectro, além dessa questão do desenvolvimento neuropsicomotor e da questão da interação, é que o contato ao pelo do cavalo vai trazer para a gente, além do movimento e o contato com o ambiente, eles trazem para a gente estímulos sensoriais. Quando eu vou falar sensorial, que a gente fica, né, tem uma mania de usar os termos chatinhos, mais específicos, mas vamos entender que sensorial é a maneira que a gente recebe o mundo. Sim. Então, nós temos 5 sentidos, que é o que falam normalmente. Mentira, tá? A gente não tem 5. A gente tem 7 sentidos. Nós temos 5 sentidos externos. Audição, exatamente. Audição, visão, olfato, paladar e tato, são os nossos sentidos externos. E nós temos 2 sentidos internos, que é o meu sistema vestibular, minha capacidade de me ater em equilíbrio, e a propriocepção. Então, isso daqui é tato. Propriocepção, ela vai abaixo da linha do tato, né, o tato profundo com o movimento articulatório. Quando nós estamos dentro do autismo, hoje nós temos uma porcentagem de 96% a 98% das pessoas inclusas no espectro, nós vamos ter alguma espécie de desintegração sensorial, né? Isso aqui para o autista é uma vitória? Depende, mas é. Então vamos entender que o autista, ele decodifica essas informações sensoriais de uma maneira diferenciada. Então ele pode ser hipersensível ou hipossensível. Hipersensível, ela é muito sensível, e hipossensível é uma sensibilidade bem baixinha. Então, quando a gente vai falar disso aqui para um autista, se eu tenho um autista com hipersensibilidade tátil, que é uma comum, esse toque, ele dói. E aí as pessoas falam, mas o autista não sabe demonstrar carinho, o autista não gosta de abraço. Ele sente dor? Às vezes, né, é uma questão da dificuldade da interação, tanto quanto pode ser uma questão de dificuldade sensorial. Esse toque, ele dói. Então, a gente vai fazer uma dessensibilização. O cavalo é uma ferramenta facilitadora do processo de integração e de modulação sensorial. Como a Isabela chegou na doutora Marta? A mãe da Isabela é minha aluna. Então, a mãe da Isabela foi minha aluna na faculdade, é minha super estudante lá no Eu Estudo Certo. E aí, um dia, ela marcou, né, no Facebook, dizendo a campanha para conseguir o valor suficiente para pagar o tratamento da Isabela, porque tem, e foi a minha primeira dúvida, mas não tem público? Tem. A primeira pergunta que eu fiz quando me falaram da história da Isabela mas e a rede pública? Pois é. Então, tem a rede pública, mas tem uma fila de 1.500 crianças. Então, 2,5, 3 anos esperando. Ela não tem esse tempo. Seria muito tempo a esperar. Então, por isso, o embate da mãe, a luta da mãe, de várias mães, né? Porque realmente eu descobri na comunidade de mães de crianças dentro do espectro, como elas são combativas, como elas são lutadoras. Então eu falei, não, ok, vamos ajudar. Né? E aí que entrou o empreendedorismo. Eu não tinha o dinheiro suficiente para custear o tratamento da Isabela. Vamos deixar claro que o tratamento da Isabela e a vaquinha que está sendo feita é para arrecadar R$6.000, para que ela possa fazer este tratamento. O Bom Dia Baixada, ele é assistido por todo tipo de público. Dentro deste público, nós temos empresários importantes na nossa região, que desenvolvem e que são sensíveis às causas sociais. Ao fim desse programa, nós vamos deixar todos os canais de comunicação para que você que nos assiste, para o empresário que nos assiste, possa fazer a sua contribuição. E quem sabe a gente consiga, tão em breve, esse valor de R$6.000, que para quem tem muito, é pouco. Mas para quem tem pouco, é demais, é difícil de conseguir. É isso? E a gente já tem metade desse valor. Então,
E qual é a ideia do empreendedorismo? Não é apenas ficar pedindo o dinheiro, porque hoje existem, se for no site mesmo da vaquinha virtual, né, centenas e centenas de necessidades. Então, a ideia é o quê? É quem doar também ganhar alguma coisa. Uma relação onde todo mundo ganha. Eu ganho fazendo o trabalho social, que é o que eu quero, que é ajudar. A menina Isabela ganha o valor em dinheiro para fazer o tratamento. Sim. E a pessoa que doar também participa do nosso desafio. E aí, daqui a pouco, a gente explica o que é esse desafio, para também conquistar um objetivo que ficou lá atrás e não conseguiu ainda. E com a força do grupo vai conseguir. Então, hoje, é todo mundo ganhando, não só uma parte. Então, eu acho que essa é a ideia. E mostrar para a sociedade, porque às vezes a gente não tem o dinheiro, mas a gente pode ter a atitude. A atitude, o tempo, a energia, a boa vontade de fazer a diferença na comunidade que a gente vive. Vocês acreditam que esse olhar da sociedade tem mudado ao longo dos anos? A gente tem uma sociedade mais sensível às causas sociais ou ainda não? Por exemplo, o empreendedorismo social ainda engatinha quando já tinha que estar aí a galopes? Já tínhamos que estar aí a galopes, né? Mas pelo menos quando a gente fala hoje da questão do autismo, nós temos uma divulgação maior do que nós tínhamos há 15, 20 anos atrás. Então, já tem um cunho social mais favorável. Independente de falarmos de autismo ou não, eu acredito muito que hoje nós estamos entrando, torcendo ao menos, para estarmos entrando aí numa fase social diferenciada, né? Numa fase social de percepção maior ao outro. E aí nós temos empreendimentos como o da doutora Marta, que facilita esse processo e toca outras questões, assim, para que a gente consiga um desenvolvimento e um acolhimento social mais favorável. Que é o que a gente precisa buscar, acolhimento social. Exatamente. O Bom Dia Baixada vai para o primeiro intervalo. A gente volta em menos de 3 minutos e segue falando sobre autismo e sobre o desafio Dona do Mundo. Não saia daí, até já. O Bom Dia Baixada está de volta e chegamos ao segundo bloco do nosso programa. Participam hoje comigo a professora de cursinho preparatório e coaching educacional Marta Virgini e a psicóloga Tatiana Lopes. Você também pode participar do nosso programa, fazer a sua pergunta para as nossas convidadas através do nosso WhatsApp, que é o 13988779496, pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos simultaneamente ao vivo. Hoje falamos sobre autismo, sobre a campanha da pequena Isabela e sobre como ações que buscam ajudar o próximo têm mudado relações e forma de ver o mundo. Doutora Marta, o que é o desafio Dona do Mundo? Falando em formas diferentes de ver o mundo. Verdade. Eu estudo bastante, né, para ser coach de estudo, para ajudar as minhas alunas. E tem muita coisa que eu aprendo que talvez não tenha espaço no Eu Estudo Certo. Falando especialmente para as mulheres. Tá? Por isso o desafio Dona do Mundo. Ajudar a mulher a ser dona do próprio mundo. Porque são diversos fatores que limitam a realidade da mulher hoje em dia. E existe muita coisa que a gente pode aprender e aplicar. Não precisa chegar na situação de desespero. Porque às vezes a mudança ela acontece naturalmente, mas em duas situações, né? Quando bate o desespero, quando você não aguenta mais aquela situação, ou por decisão. E aí quando você tem a chance de refletir e decidir mudar, fica mais fácil e tem um tempo melhor, você de fato o aplica. E essa é a ideia, ajudar então mulheres a tomarem a decisão. Então eu estarei por 21 dias com um grupo de mulheres que tem de repente um sonho, um objetivo, uma meta que sozinha não conseguiu. Seja qual for o sonho, não precisa necessariamente ser uma vaga para um concurso público. Não, de forma alguma. Pode ser aquela dieta de segunda-feira que nunca chega a segunda-feira, voltar a estudar, pode ser o concurso público, pode ser resolver as suas finanças, né? Porque mulher é muito bagunçada com a própria finança pessoal. Então, de repente, algum objetivo, voltar a fazer exercício, qual seja. Porque nesses 21 dias, nós falaremos sobre alguns assuntos que vão trabalhar a autoestima da mulher. Empoderá-la no sentido de que ela é capaz de mudar a própria história. Criar, como eu chamo, uma jornada para a mulher criar a vida real dos sonhos. Mas real. Ser uma super mulher da vida real. Porque no fundo, todas nós somos com tantos afazeres, tantos compromissos, tanta coisa. Então, mas como tornar isso sua realidade? Então, eu estarei com essas mulheres por 21 dias, todos os dias, um áudio, uma imagem, uma ferramenta, uma técnica para a mulher aplicar. E o grupo vai se ajudar. Em 21 dias, nós vamos nos encontrar e aí fazer uma confraternização e realmente verificar. Será que trocar as experiências. Isso. E festejar, né? E festejar de fato a realização de parte desse sonho. Porque é óbvio que um sonho
emagrecer, voltar a falar inglês, não se faz em 21 dias. Não se conclui em 21 dias, mas se inicia em 21 dias. Pelo menos aquele start. Sabe aquela coisa, eu preciso começar, mas não tenho força? Estamos com ela durante 21 dias, com certeza esse início vai dar. E Dona do Mundo e Vaquinha da Isabela tem tudo a ver. Tudo a ver, tudo a ver. Porque Dona do Mundo era um projeto que eu fazia de hora de folga. Sabe aquele hobby? Tem gente que tem hobby, sei lá, N hobbies. O meu era fazer um site, dividir dicas para mulheres. E aí eu juntei o meu hobby com esse projeto social. Sim. Então, entrando no site Dona do Mundo, vai ter lá um botão do projeto social Dona do Mundo que vai levar para a página que eu criei para Isabela. E lá tem informações do GAD, tem informações sobre o autismo, sobre a ecoterapia e o botão, que é o principal, que vai direto para a vaquinha virtual. Então, 100% do valor doado para a menina Isabela vai para ela, não passa nem por mim. É o meu trabalho, esse que é o empreendedorismo. O lucro gerado do meu trabalho vai totalmente para a criança. Esse é o nosso primeiro projeto. A ideia é que, dando certo, a gente de tempos em tempos faça novos desafios para ajudar outras crianças, outras mulheres, outras situações que a gente queira colocar nossa mãozinha lá para mudar a sociedade. O que é o GAD? O GAD é uma clínica, né? Hoje é uma clínica interdisciplinar de trabalho específico com autismo. Então, GAD significa Grupo de Avaliação, Diagnóstico e Intervenção. Então, nós somos uma clínica inter, o que significa que nós temos todas as áreas de atendimento, psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, pedagogia, psicopedagogia, quando necessário, parceria também com a nutrição. Então, nós trabalhamos de maneira global, aquela criança, adolescente, adulto, enfim, a pessoa dentro do espectro e a sua família. E também atuamos no início do processo, né, que é o laudo da criança. Então, nós fazemos avaliação diagnóstica em parceria com o corpo da medicina. É fácil o diagnóstico do autismo? Então, ele é um diagnóstico muito específico. Hoje nós temos aí a vantagem de termos uma equipe interdisciplinar, porque nós começamos, né, com uma visão num atraso do desenvolvimento, né? Ou já no processo inicial, desde o nascimento, que lá no CID-10, né, ainda é tido como o autismo típico, né, então ele se desenvolve desde o nascimento da criança, você já percebe algumas questões no atraso, e nós temos também um outro processo, né, que a criança ela tem um desenvolvimento padrão, desenvolvimento que a gente chama de desenvolvimento típico, até uma determinada idade, que é entre os 2 até o mais tardar 4 anos, e aí nós temos um retrocesso nesse desenvolvimento, né, ela perde mais habilidades. E quando a gente fala retrocesso, por exemplo, quando a gente pensa numa criança que até os 2, 3 anos teve atitudes normais, de repente ela começa meio que num processo de isolamento, num processo Também. de repetições de atitudes, por exemplo, quer separar as cores, quando é contrariada, não gosta. Isso tudo pode ser um sintoma que os pais devem ficar atentos? Além disso, esses são os mais comuns, né? A dificuldade no contato visual, né? O isolamento social, que é a dificuldade de fazer amizades e construir vínculos com os pares. Normalmente vai existir uma facilidade de construção de vínculo maior com pessoas mais velhas ou mais novas, né? Do que a idade da criança, no caso, adolescente ou adulto na sequência. Falando da criança, a criança que é muito rígida ou muito amolecida ao colo, não faz contato visual na mamada, vamos ver, tem um atraso no desenvolvimento da fala, que é normalmente uma das primeiras questões, ou um retrocesso na fala, aquela criança que tinha um desenvolvimento típico e de repente ela para de falar, né? Vamos ver mais fatores. E que às vezes os pais acham que foi algum trauma e aí a criança fica mais reclusa. Quando a gente tem a família que acredita que são alguns traumas, ainda é um facilitador do processo, porque a gente consegue trabalhar essa família, mas uma vertente, e aí é muito importante a gente citar, isso eu falo em todos os programas que nós tivemos a oportunidade de participar, em especial nessa característica do autismo, né, que é o retrógrado, nós temos um retrocesso na linha de desenvolvimento, pega uma idade muito similar à idade da vacinação. E nós tivemos um estudo já derrubado, né, que já Porque foi... tinha muita gente que chegou-se a cogitar a possibilidade de que a vacinação tinha alguma coisa atrelada ao autismo. Na verdade, foi feito um estudo muito grande a respeito e foi disseminada aí toda uma informação completamente equivocada, que hoje é um conceito que caiu, né? Na verdade, ele foi feito completamente de maneira
errada, foi um estudo muito mal colocado, comprado, na verdade, né? Isso já foi sabido, enfim. Mas, infelizmente, criou-se uma corrente da não vacinação. O que acontece é que nós temos hoje questões que já foram erradicadas, né? A possibilidade de voltar? Não só com a possibilidade, que na verdade já voltaram. Já voltando, né? E aí é muito, muito importante a gente citar, vacina não causa autismo. Não existe essa ligação, na verdade. É uma característica sintomática do autismo, esse retrocesso na linha do desenvolvimento. O que a menina Isabela tem ensinado para vocês? A menina Isabela, a mãe da menina Isabela, todas as mães, né, de Isabelas que tem por aí. Então, realmente, esse engajamento, essa luta, essa busca pelo respeito, eu acho que pela informação. Eu, Marta, não tenho nenhuma criança da minha família dentro do espectro autista. E foi isso, acho que me mobilizou e que mais me encantou nesse universo todo. A gente não precisa passar pela dor para poder fazer o movimento de diferença. E aprender muito com os acertos e erros dos outros. E essas mães acertam muito, né? Elas realmente entendem a situação da criança, fazem de tudo para dar uma melhor condição de vida para essa criança e vão em busca do que o governo, de que os órgãos públicos ainda não oferecem. Então, muitas conquistas vieram das famílias, da luta dessas mães, pais, enfim, que estão realmente aguerridos a essa causa. Então, me juntar a essa causa, ter a possibilidade de usar um pouco do meu trabalho, das pessoas que eu conheço, das amizades, para divulgar isso, para mostrar para a sociedade que todo mundo precisa saber o que é o autismo, aprender a respeitar o autista e a família que cuida dessa criança. Sim. Eu acho que é o maior aprendizado, ver que realmente eu sou afortunada por não ter esse desafio, mas sim poder ajudar outras pessoas a passarem muito melhor por esse desafio. Essa visão da doutora Marta é uma visão que a gente tem que perseguir quando a gente fala de autismo, Com né, doutora? certeza. Eu acredito muito que todas nós somos formadoras de opinião. Né? E esse é um papel social muito importante. Quando eu digo todas nós, não somos nós aqui da bancada, sim, hoje com essa oportunidade, mas todas nós do time das mulheres e todas nós, pessoas que detêm qualquer possibilidade de informação. Porque informação é poder, claro, né? E a gente precisa divulgar, a gente precisa acolher essa família. Vamos falar pelo CDC, que é um órgão americano de controle e prevenção das doenças, vamos entender que há 2 anos atrás, que é um espaço muito curto de tempo, nós tínhamos 1 a cada 68 nascimentos. Então, a cada 68 crianças nascidas, uma criança nascia dentro do autismo. Hoje, a cada 59 nascimentos, nós temos uma criança nascendo em torno dentro do espectro autista. O que explica esse número? Porque, assim, mais crianças estão nascendo com o transtorno, certo? Então, aí nós temos uma série de variáveis em questão. Uma delas é a possibilidade de um diagnóstico precoce que tem sido realizado, né? É possível fazer esse diagnóstico precoce? Sim. Tanto na primeira infância, né, nesse primeiro momento de desenvolvimento, quanto ao longo do processo. É muito importante o diagnóstico precoce, né, o diagnóstico ali, girando a primeira infância, para que a gente tenha possibilidades ainda maiores de desenvolver as habilidades. Todas as crianças, adolescentes e adultos têm a possibilidade de desenvolver tudo que eles possuem de potencial. A gente tem uma facilidade maior, neurologicamente falando, de desenvolver maiores habilidades dentro desse processo da primeira infância. Mas quando a gente pergunta, mas por que está acontecendo assim agora, né? O autismo não tem uma causa. A gente pode dizer que nós temos possibilidades aí que facilitem o desenvolvimento do transtorno, mas nós não temos uma causa factual. Vamos colocar que dentro dessas possibilidades, a predisposição genética ainda é o maior facilitador do desenvolvimento. Vamos falar que dentro dessas variáveis facilitadoras, 70%, 80% delas, 80%, vamos colocar nessa margem realmente, é a predisposição genética. Aí nós temos uma série de outras variáveis ambientais. Vamos entender que ambiente, né, não é necessariamente só essa questão aqui fora. Características ambientais intrauterinas, exatamente, no processo de gestação. Então, porque
eu digo isso, né, essa questão do ambiente, porque por muito tempo foi colocada a mãe e a família como causadora do como responsáveis. Exatamente, especial a mãe, né? Quando a gente vai falar E olha lá... a carga que essa mãe carrega, né? Exato. Quando a gente vai falar lá dos primórdios, quando a gente começou a falar de autismo, porque autismo não é uma questão nova, né? Sim. Nós começamos a falar de autismo lá em 1943, Sim. com Leo Kanner, e em 1944 com Asperger, né? Então não é um quadro clínico atual, mas é um quadro clínico hoje melhor observado. Então nós temos características diagnósticas melhores observadas hoje, critérios diagnósticos mais bem feitos e procedimentos intrauterinos e questões ambientais que podem desenvolver, mas a predisposição genética ainda é o fator... Ainda é o fator mais preponderante. Exatamente. A gente pode dizer isso. O Bom Dia Baixada vai para mais um rápido intervalo. A gente segue o nosso debate daqui mais ou menos 3 minutos. Não sai daí, até já. E estamos de volta e chegamos ao último bloco do nosso programa. Hoje participam do Bom Dia Baixada a professora de cursinho preparatório e coaching educacional Marta Vigini e a psicóloga Tatiana Lopes. Você ainda pode participar, fazer a sua pergunta para as nossas convidadas pelo nosso WhatsApp, que é o 13988779496, pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos simultaneamente ao vivo desde as 8 horas da manhã. A gente abriu a semana debatendo e falando sobre autismo e ações que buscam ajudar o próximo. Doutora Tatiana, eu perguntei no bloco passado, mas não deixei você responder, então eu quero voltar. O que a menina Isabela tem te ensinado? E tem ensinado a todos do GAD? Boa pergunta. E aí eu acredito que não seja só o GAD, mas aí é uma questão social para se colocar, né? Vou falar um quadro mais pessoal, mas é bacana que a gente entenda isso de uma maneira mais ampla. E não só a Isabela, né? Porque a Isabela faz parte aí de um grupo, de um universo. Exatamente. Muito maior. Hoje, se a gente for pensar pela ONU, né? Pela OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, nós temos em torno de 1% da população dentro do espectro. Hoje nós temos em torno de 70 milhões, exatamente, isso é muita gente. É muita gente. Então, o que eles têm nos trazido, né, aí na pessoa da Isa, né, da nossa pequena, tanto quanto de todos esses, né, assim, dentro do espectro, hoje nós atendemos em torno de 112 crianças só na nossa clínica. E nós pedimos mais profissionais especializados, mais políticas públicas existentes, porque nós temos uma gama gigantesca dentro do espectro que precisa desse acolhimento, desse acompanhamento, é extremamente importante. E o que eles nos trazem? Eles nos trazem uma troca muito significativa de amor e um reaprendizado do que são as nossas habilidades e a nossa capacidade de perceber o mundo. Eles ressignificam, né? Eles ressignificam o mundo para a gente, exatamente. E isso é uma coisa que eu falo muito para a família, e quando a gente está numa palestra ou numa militância diferenciada, que quando a família é uma família, tem uma pessoa especial, né? Nós estamos aí com alguma espécie de deficiência, tendo em vista que hoje o autismo entra dentro, né, do rol de deficientes, que foi uma luta, né, para a gente conseguir. Hoje nós temos a Lei Perenice-Piana, né, que inclui o autista não deficiente, que significa que o autista hoje tem todos os direitos provindos do Estatuto do Deficiente. Isso é muito importante citar, porque é uma luta dos pais. Sim. A gente costuma dizer que o governo não tem tantas boas ideias, quem tem as boas ideias são os grupos de pais que fazem essa militância e conseguem todas as políticas públicas existentes, não só no Brasil como nos Estados Unidos, acontece dessa maneira lá, que tem uma vertente melhor aí do desenvolvimento do atendimento, por causa da luta dos pais. Aqui no Brasil nós temos tudo que nós conseguimos, inclusive na Baixada. Importante citar o Grupo Gama e o Grupo Acolhe Autismo em especial, que está nessa luta, para ressignificar o nosso mundo. Então, uma família especial, ela tem uma visão completamente diferente, e hoje nós possuímos, né, essa visão diferente do desenvolvimento humano. Quando a gente está no desenvolvimento neurotípico, que a gente diz, nós não percebemos o adquirir das habilidades. Porque é tão automático, vai tão rapidinho. É no piloto, né? Exato. Aí quando nós temos um atraso no desenvolvimento. Quando a gente tem uma luz de alerta, quando acende aquela luzinha de alerta. E aí a gente percebe que esse ritmo é diferenciado. Cada conquista, cada habilidade é vista de uma maneira tão ampla e tão valorizada que você aprende a amar
de uma maneira diferente. E se percebe muito privilegiado, né? Sim, com certeza. Com certeza. Numa sociedade que a gente vive hoje, nesse momento tão dicotômica, tão julgadora, tão de apontar o dedo, tão de exigir um comportamento linear, onde nós somos tão complexos, tão diferentes. Então, olhar para essas crianças, e que depois eles crescem, né? A gente fala criança porque, né, adolescentes, e é por jovens. isso que é importante esse diagnóstico precoce, para que eles cresçam e tenham uma qualidade de vida Com certeza. melhor. É fato, é fato. E o respeito da sociedade, que realmente, se ela julga quem teve, né, um desenvolvimento neurotípico, a gente já vê nas redes sociais aquele julgamento, aquele apontado o dedo. Imagina aí, uma coisa que me tocou muito foi quando, em outro momento, quando nós estávamos juntas, ela falou, uma criança dentro do espectro, num supermercado, ela tem algumas intolerâncias ao barulho, né, muita gente, e aí, de repente, ela começa a ter uma crise ali. Quem está em volta, se não sabe, e a maior parte da população desconhece, julga a mãe. Que mãe que não sabe criar, que criança mal educada. E, na verdade, é uma criança que está tendo uma crise porque são muitos estímulos ali naquele ambiente. Quando o certo seria chegar nessa mãe e perguntar se ela está precisando de ajuda, acolher. Né? Eu gosto dessa palavra, e eles usam muito, né? Acolher essa mãe, acolher essa família, porque é desafiante mesmo. Acolher essa criança. Então, eu acho que a instrução, o debate, o falar, ter a oportunidade de falar na TV, na rádio, a cada conversa, a cada roda de conversa, tirar esse preconceito, esse estigma, né? Estigma, não precisa. Ela é um ser humano com suas características e que cabe a nós entender e respeitar. E que geralmente tem a inteligência potencializada, né? Essas crianças são extremamente inteligentes, né? Aí a gente volta a falar do espectro, né? Vamos entender isso. Quando a gente fala de um espectro, a gente está falando de uma gama de variáveis gigantesca. Então, se eu tenho um autista leve, né, eu estou ali na primeira escala do espectro, eu não tenho, normalmente eu não tenho um comprometimento cognitivo. Sim. E aí, até que nós tivemos uma mudança, né? Vamos falar do DSM, é como se fosse uma das nossas bíblias da saúde para critérios diagnósticos. Até o DSM-4 nós tínhamos tipos de autismo, no DSM-5 nós temos níveis de autismo, que a gente já havia conversado. Para fins didáticos, é mais fácil explicar como tipos, nós tínhamos o Asperger, que ainda é muito comumente falado. Muito falado exatamente. Ainda. Hoje nós colocamos lá no espectro autista leve, né? Nós não temos mais tipos. Mas para ficar mais fácil de explicar, quando nós temos essa característica, nós não temos uma dificuldade intelectual. E normalmente nós temos habilidades específicas desenvolvidas. Sim. Então, nós temos um QI ou dentro ou acima da média. E aí vai ter uma dificuldade maior na interação social, né? E comportamentos normalmente mais restritos, estereotipados, uma necessidade muito grande no manter-se na rotina, uma inflexibilidade de comportamento. Mas esse é um pedaço do espectro. Né? Então, quando a gente fala do autismo, vamos entender que nós estamos falando de um mundo. Quando a gente diz o mundo azul, é uma colocação muito apropriada. Sim. Quando a gente fala do transtorno do espectro autista, nós estamos falando de uma variável gigantesca dentro do que é esse mundo azul. Qual é o papel da escola? Qual é a importância da escola quando a gente fala de socialização desse mundo azul? Importantíssimo. Né? Muita gente vem conversar conosco sobre a inclusão escolar. Sim. Né? Então, a inclusão escolar é uma vertente, é um braço, quiçá o braço hoje mais importante da inclusão social. Né? As escolas estão preparadas? Pergunta polêmica. E eu não falo só a rede pública, não. Eu falo as escolas de uma maneira geral. E olha, para te dizer, a rede pública tem se saído melhor do que a rede privada. Do que a rede privada, em especial no que rege o ensino infantil, tá? E pelo menos o Fundamental 1. A gente costuma explicar que a inclusão correta, isso é um termo muito importante para a gente escrever no papelzinho e levar na carteira, gente. Levar na carteira, trazer isso, aqui, trazer no coração. Aqui dentro. A inclusão não é preparar o autista ou a pessoa para adentrar o mundo, não é apenas isso. Não. Inclusão correta é você preparar o ambiente para receber essa pessoa. Né? E aí nós estamos se engatinhando. Então, a inclusão escolar é indispensável o mediador, alguém que o acompanhe, aliás, é um direito da família, não pode ser tarifado quando é no ensino particular, tá? É uma responsabilidade da escola, uma das vertentes das nossas vantagens das leis adquiridas aí pela Berenice Piano. Sim.
Nós ainda estamos engatinhando, mas a escola tem um papel fundamental no desenvolvimento social, né, que é a possibilidade da interação com os pares. Entenda que não existe estímulo melhor para a criança do que outra criança. No desenvolvimento neurotípico, no desenvolvimento neuroatípico, porque o ser humano ele tem uma característica incrível, que é a característica da imitação. Sim. Né? Eu só sei que eu sou humana porque eu tenho um outro humano para me mostrar como é que faz. Exatamente. Então, a interação com a criança é importantíssima, mas a escola não é só um ambiente de interação social, mesmo na inclusão. Tá? A escola é um ambiente de aprendizado. Sim. Então, é importante lembrar que é legal, é importante, é indispensável para a interação, para o desenvolvimento social, mas é um ambiente acadêmico, é um ambiente para aprendizagem, então o material ele precisa ser adaptado, as necessidades da criança precisam ser atendidas, o mediador, em 98% dos casos, é indispensável, a adaptação do material por um profissional especializado é indispensável, Claro. E antes de qualquer coisa, um plano individual de ensino, que é uma coisa que a gente defende muito para a inclusão. Não é E o o tudão. que ainda não acontece, né? Acontece aí, a gente está engatinhando, a gente está no início desse processo. A gente não pode desvalorizar, nós temos escolas particulares importantíssimas aí nesse processo, tem ido muito bem. O ensino público, a gente tem conseguido boas respostas, mas nós estamos aí na fase 1, Fase 1. dentre tantas que nós ainda precisamos conquistar. Mas é um ambiente de educação, tanto quanto é um ambiente social. Até quando vai a vaquinha da Isabela? Olha, a vaquinha da Isabela vai até alcançar a quantidade de dinheiro suficiente para ela fazer o tratamento. O nosso desafio, a gente pede que a pessoa que tem interesse em participar desse desafio contribua até sexta-feira, porque no sábado já tem o primeiro encontro online na nossa sala de aula virtual, onde eu vou explicar todo o desafio, onde nós vamos nos conhecer, criar ali os nossos objetivos e a partir de segunda-feira começar a contar dos 21 dias. Então é interessante que se a pessoa... E aí me pergunta, só mulher pode doar? Não, pode ser um homem, mas é a entrega de presente para uma mulher, para a esposa, para a namorada, para a irmã, para uma amiga, o direito de fazer o desafio. Então, para participar, é interessante que doe até sexta-feira, porque no sábado a gente já começa. Mas, independentemente disso, que a doação vai ficar aberta lá, vaquinha Até os R$6.000. Até os 6 mil. E eu quero, de verdade, conseguir dar a boa notícia muito em breve, de que a menina Isabela vai ter conquistado R$6.000 e vai ter o direito de ter uma qualidade de vida melhor, tanto ela quanto toda a família. Esse é o site www.donadomundo.com.br, onde tem o direcionamento para a vaquinha da Isabela. Perfeito, É isso? Perfeito. E para quem quer conhecer o GAD, como é que pode conhecer o GAD? Nós temos as páginas nas nossas redes sociais, né, a nossa fanpage no Facebook é GAD, e no Instagram nós temos o GAD Grupo, né, ou, se vocês puderem, pelo telefone de contato também, que é o 13 3026 1493. 3026 1493. Isso. Toda ajuda é bem-vinda, toda mão estendida é muito bem acolhida, porque o mundo ele é feito dos diferentes. Quando a gente acha que só os iguais dão resultado, a gente acaba deixando de ver o mundo com outros olhos. Eu quero aqui agradecer a participação da Dijorá Barbosa. Parabéns por mais uma grandiosa messe, bastante gratificante. A Karina Salles, orgulho de fazer parte da equipe GAD, de toda a militância pelo autismo. A Ruiara, que está colocando aqui, doutora Tatiana Lopes, sempre arrasa, disseminando seu conhecimento grandioso com as mídias. Paz e sociedade de uma maneira geral. GAD, sempre muito bem representado. Orgulho de fazer parte. E a Dayade Castro, que também está aqui acompanhando o programa, eu gostaria muito de agradecer. Infelizmente, nós chegamos ao final do nosso programa. Doutora Marta, muito obrigada pela tua participação. Eu quero dizer aqui, não como jornalista, mas como pessoa que tenho o prazer de tê-la em meu hall de amigas. Parabéns pela tua disponibilidade em enxergar o próximo. É disso que o mundo está precisando. Mega obrigada pelo carinho, agradeço. E agradeço muito a sua disponibilidade em separar um programa para a gente falar dessa causa e defender tanto. Tenho certeza que você faz parte desse grupo de super mulheres que querem realmente mudar o mundo. Quero mudar o mundo e quero deixar a minha contribuição, mesmo que pequenina. E eu acho que
Como formadora de opinião, como jornalista, essa é a minha missão, é trazer aqui para essa bancada temas que precisam ser falados, precisam ser tocados, precisam ser desmistificados. Doutora Tatiana, parabéns pelo teu trabalho frente ao GAD, obrigado pela tua disponibilidade de estar aqui conosco e que assim que a menina Isabela conseguir os R$6.000, por favor, uma de vocês me avise. Com certeza. Muito obrigada. Muito obrigada, obrigada pelo espaço, obrigada por essa oportunidade de a gente trocar essa figurinha tão boa e ter a possibilidade de passar aí para vocês, né, um pouquinho mais do que é esse nosso mundo. Nosso mundo azul. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Nós voltamos amanhã, a partir das 8 horas da manhã, com informação de qualidade, de um jeito único. Durante todo o dia você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo, acessando o Santa Portal. Até amanhã. Tchau.